Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é o Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva, com mais uma etapa do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, que consiste na leitura do Catecismo Maior de São Pio X. Lembrando que esta postagem refere-se à 22ª aula e hoje nós iremos tratar do sacramento da confirmação ou crisma. Lembrando também, para quem está chegando agora, né, que essa apresentação ela se dá a partir da leitura do Catecismo Maior de São Pio X, e o que eu estou usando aqui é o da editora Permanência, né? O catecismo ele se desenvolve num diálogo, né, de perguntas e respostas. As perguntas são numeradas, então um diálogo de perguntas e respostas numa linguagem simples, objetiva, clara, né? Lembrando também que o projeto Fé Sem Superstição não se trata de um curso de teologia, mas simplesmente da exposição da doutrina aqui apresentada por São Pio X. Vale dizer aqui também, pessoal, que esta iniciativa aqui do canal, ela se deu a partir de uma ordem que foi dada por São Pio X quando do seu pontificado, quando ele sacou, né, quando ele escreveu e publicou a carta encíclica Acerbo Nimis, né, que trata sobre o ensino do catecismo, né, para os batizados, né, para os crismados, para os confirmados, enfim, para os católicos, de um modo geral, nessa caminhada, né, nesse estado de via, nessa luta, né, pela santificação e cooperação com a graça de Deus. De fato, São Pio X tinha um zelo todo especial com relação ao ensino da doutrina, porque para ele, essa debilidade das almas, de que resultam os maiores males, né, tão grandes males, provém principalmente da ignorância, né, das coisas divinas, né? E hoje é tão carente isso, né, para os batizados, que o canal ele decidiu, né, fazer essa leitura do Catecismo Maior de São Pio X, no que diz respeito aos artigos da nossa fé, né, a toda a nossa doutrina, né? E é um trabalho simples, um trabalho, né, objetivo, né, que não visa um aprofundamento absoluto nos mistérios da fé. É aquilo que de fato, né, que de necessidade necessitam, né, os batizados para manter a sua caminhada, né, e mantermos também a nossa sanidade, né, nesses tempos difíceis e de confusão. Então, dito isto, né, vamos sem mais delongas adentrar aqui ao tema, né, capítulo 3º do Catecismo Maior de São Pio X, editora Permanência, da confirmação ou crisma. Vamos fazer as nossas orações, né, para que Deus possa abençoar o desenrolar desse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3º da confirmação ou crisma, 22ª aula. Artigo 575. Que é o sacramento da confirmação ou crisma? A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Artigo 576. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos?
A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no batismo. E é por isso que se chama confirmação. Artigo 577. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? Os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 578. Qual é a matéria deste sacramento? Além da imposição das mãos do bispo, é uma unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso, este sacramento se chama também crisma, que significa unção. 579. O que é o santo crisma? O santo crisma é óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. 580. O que significa o óleo e o bálsamo neste sacramento? Neste sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde da alma do cristão para o confirmar na fé. E o bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão, fortificado por esta graça, é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar-se da corrupção dos vícios. 581. Qual é a forma do sacramento da confirmação? A forma é a seguinte: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 582. Quem é o ministro do sacramento da confirmação? Aquele que aplica, aquele que maneja o sacramento. O ministro ordinário, ou seja, principal do sacramento da confirmação, é só o bispo. 583. Com que cerimônias administra o bispo a confirmação? Como que se faz? O que o bispo faz quando administra o sacramento da confirmação ou do crisma? O bispo estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Em seguida, faz uma unção em forma de cruz com o santo crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da fórmula. Depois, com a mão direita, dá uma leve bofetada na face do crismando, dizendo: a paz seja contigo. E no fim, abençoa solenemente todos os crismandos. 584. Por que se faz a unção na fronte? Faz-se a unção na fronte, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. 585. Por que se dá uma leve bofetada na face do crismado? Dá-se uma leve bofetada na face do crismado para que saiba que deve estar pronto para sofrer todas as afrontas e todas as penas da fé e amor de Jesus Cristo. 586. Devem todos procurar receber o sacramento da confirmação? Responde o catecismo: sim, todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer com que os seus subordinados o recebam. 587. Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? A idade em que é conveniente receber o sacramento da confirmação é a de 7 anos.
pouco mais ou menos, porque então costumam começar as tentações e já se pode conhecer bastante a graça deste sacramento e conservar a lembrança de tê-lo recebido. 588. Que disposições se requerem para receber o santo sacramento da confirmação, ou crisma? Para receber dignamente o sacramento da confirmação, ou crisma, é necessário estar em estado de graça, saber os mistérios principais da nossa santa fé e aproximar-se deste sacramento com reverência e devoção. 589. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação uma segunda vez? Cometeria um sacrilégio, sim, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e que, portanto, só se pode receber uma vez. 590. Que deve fazer o cristão para conservar a graça da confirmação ou do santo crisma? O cristão deve orar frequentemente, fazer boas obras e viver segundo as leis de Jesus Cristo, sem respeito humano, né? Sem aquela vergonha, sem aquele medo de ser criticado, etc. E até do próprio martírio, né? 591. Porque também na confirmação há padrinhos e madrinhas? Porque estes, com as palavras e com os exemplos, com as palavras e com os exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos combates espirituais. 592. Que condições se requerem no padrinho? O padrinho deve ser de idade conveniente, católico, crismado, instruído nas coisas mais necessárias da religião e de bons costumes, e deve ser do mesmo sexo que o crismado. Então, para fechar, 593. Contrai algum parentesco com o crismado, o padrinho de crisma, né? Ou a madrinha? Sim, responde o catecismo. O padrinho ou a madrinha de crisma contrai parentesco espiritual com o crismado, semelhante ao que contrai o padrinho de batismo. Pois muito bem, pessoal, essa foi a apresentação aqui, né, do Santo Sacramento da Confirmação ou Crisma, né, muito breve, a linguagem autoexplicativa do catecismo, tá? Próximo tema será da Santa Eucaristia, que será subdividido em 5 partes, né? Está na parte geral e depois algumas considerações e a separação que São Pio X achou por bem fazer, né? Como da instituição, dos efeitos, das disposições necessárias para bem comungar, etc. Né? Isso vai ser no capítulo 5. Então encerramos hoje, né, com a graça de Deus, né? E sem mais delongas, vamos fazer nossas orações aqui em agradecimento à graça de que nós, servos absolutamente inúteis, merecedores do inferno, porque basta um pecado mortal, apenas um, né, para nós merecermos as penas eternas. Então vamos agradecer a Deus por mais essa etapa do projeto Fé Sem Superstição que foi levado a efeito, né, por obra e graça de Deus nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, um forte abraço a todos, que Deus os abençoe, né? Fiquem com Deus e até a próxima postagem. Até lá!